O vídeo de hoje é polêmico, mas olha só, eu tenho uma boa notícia. Este é o primeiro episódio de um novo quadro aqui do canal que vai se chamar Os Dois Lados da Moeda. Olha só que interessante, acho que vocês vão gostar. A ideia desse quadro é trazer determinados temas polêmicos, como o que vai ser hoje nesse vídeo, e eu vou trazer as visões de quem é a favor e quem é contra esse determinado tema, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o corte de verbas das universidades que está em pauta aí pelo Bolsonaro, pelo ministro da Educação, e tem muita gente que é contra e muita gente que é a favor. Então o que cada uma dessas pessoas pensa? Eu vou trazer para que você consiga formar a sua própria opinião. Eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Bom, então vamos começar falando sobre a visão de quem é a favor do corte de verbas das universidades. É um fato inegável que o Brasil está vivendo um período econômico difícil, né? Um período de escassez. Já é o 5º ano seguido que a gente fecha as contas no vermelho. O ano passado a gente teve um déficit de 120 bilhões de reais. Só para vocês terem um parâmetro do quão grande é isso, tudo que se investiu no mesmo ano para a educação foi 100 bilhões de reais aproximadamente. Então, vocês terem uma ideia do rombo que se tem fiscal no nosso país. Outro fato importante de ser considerado é que durante o governo do PT de 2002 a 2015, o orçamento do MEC foi quadruplicado. Só que apesar disso, o Brasil não avançou uma posição sequer no ranking PISA, que é um ranking da educação. Então é um paradoxo ver que não existe uma proporcionalidade entre investimento e qualidade, talvez por uma má gestão desses recursos. Vale destacar que o contingenciamento que está sendo falado aí de 30%, na verdade já era de 20% e o que está se propondo é um acréscimo de 10% nesse contingenciamento no semestre que vem. Além disso, a pauta prevê que, caso a reforma da Previdência seja aprovada, esses cortes possam ser revistos, já que, com a aprovação da reforma, o cenário fiscal e econômico do país tende a melhorar. Também é muito importante considerar alguns números. Para vocês terem uma ideia, o que se gasta em média com um aluno do ensino superior é R$ 37.500 por ano, ou 3.100 e poucos reais por mês. Em algumas universidades, como a Unifesp, um aluno chega a custar, em média, R$ 80 mil por ano. Então, em determinados cursos aí de 5, 6 anos, o que se investe é aproximadamente R$500 mil para formar um aluno. Em contrapartida, o gasto mínimo aí do ensino básico no Brasil é de R$ 3.200 por ano. Ou seja, o que se gasta por mês com aluno aí, em média do ensino superior, se gasta por ano com aluno do ensino básico. E num cenário de escassez, é evidente que deveria ser cortado no topo e não na base. A consequência disso tudo é que os mais pobres, não tendo uma educação básica de qualidade no sistema público, só conseguem chegar às universidades públicas, em sua maioria, recorrendo às cotas. E já os mais ricos, que tiveram ótimos ensinos privados básicos, usufruem das universidades públicas e se formam às custas dos contribuintes. Mas agora vamos falar sobre a visão de quem é contrário ao corte de verbas das universidades. Bom, em primeiro lugar, é preciso considerar que de todo o orçamento destinado para a educação, a menor parcela é a que fica para o ensino superior, sendo de apenas 18%. A Constituição determina que o ensino básico é responsabilidade dos municípios e dos estados e o ensino superior é responsabilidade do governo federal, tanto que apenas 0,84% das matrículas feitas no ensino básico são de responsabilidade do governo federal. O ministro da Educação fala que existe uma pirâmide que deve ser invertida, em que se gasta demais com o ensino superior e de menos com o ensino básico. Porém, essa pirâmide só existe se você considera os gastos do governo federal, como a gente acabou de falar, que investe quase nada no ensino básico. Mas se você considera o orçamento da União como um todo, juntando municípios, estados e
governo federal, não existe essa pirâmide. O que se investe no ensino básico é, na verdade, maior, é mais do que se investe no ensino superior. Além disso, dados mostram que o investimento por aluno do ensino básico entre 2000 e 2015 praticamente triplicou, enquanto o investimento para o aluno do ensino superior ficou estagnado. Outro fato relevante a ser considerado é que o Brasil, se comparado à média dos outros países da OCDE, gasta menos em todos os níveis da educação, que é uma demonstração de que não se deve diminuir de um setor para aumentar o outro. Todos os níveis do ensino precisam de mais investimento. Especialistas mostram que não adianta tirar dinheiro do ensino superior e destinar ao ensino básico, porque mesmo se pegasse todo o recurso destinado ao ensino superior e passasse para o básico, o que você teria seria apenas um aumento de 25% no investimento por aluno no ensino básico. Isso não resolveria, já que para as metas serem batidas seria necessário pelo menos dobrar, ou seja, ter um aumento de 100% no investimento por aluno no ensino básico. Ou seja, não resolveria. Mas e a cobrança de mensalidade nas universidades públicas para os alunos que têm condições financeiras de pagar? Isso resolveria? Bom, especialistas mostram que, em comparação com as universidades americanas, que têm altíssimas mensalidades, no melhor dos casos, o valor que eles arrecadam dessas mensalidades chega a arcar apenas com 14% dos custos totais para manter as portas abertas. Ou seja, isso ajudaria? Sim, mas também não resolveria a situação. Bom, então recapitulando os dois cenários. De um lado, a gente vê a escassez de recursos num país que está passando por uma crise econômica e fiscal muito grande. Evidências de que aumentar o investimento não necessariamente faz com que o país melhore a educação, já que a gente não sabe gerir direito esses recursos. Possibilidade de rever os cortes caso a reforma da Previdência seja aprovada. Custo mensal de um aluno do ensino superior equivalendo ao custo anual de um aluno do ensino básico. E mais pobres cursando universidades particulares ou entrando apenas por cotas, e os mais ricos usufruindo das universidades públicas. E, de um outro lado, o cenário que a gente tem é ensino superior sendo que recebe menor parcela de recursos, uma pirâmide que na verdade não existe se você leva em conta os investimentos dos municípios e dos estados, né, e não fica só olhando para os investimentos do governo federal. Investimento por aluno no ensino básico que vem subindo aí, como mostrou os dados entre 2000 e 2015, que triplicou, né, e os do ensino superior não aumentaram praticamente. E destinar parte dos recursos do ensino superior para o ensino básico não resolveria o problema, mesmo se a gente pegasse tudo do ensino superior e passasse para o básico. Mas então eu quero saber qual que é a sua opinião. Você é a favor ou contra esses cortes? Você tem algumas informações a mais que eu não trouxe? Por favor, deixe aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Se tiverem gostado, deixem um like aqui, se inscrevam no canal para eu saber que gostaram mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!